exaltada. Aleluia. Amém. A intenção da palavra do Senhor é te tirar de um nível para o outro. Amém. Se você continuamente ouve a palavra e permanece no mesmo estado, você corre o risco de ser rejeitado por Deus. Quem é o pai que gosta de uma criança que não evolui? Aleluia. Todos nós, pela natureza, we out to grow. O crescimento faz parte da natureza. Você não obriga uma criança a crescer. As long as you feed the kid, enquanto você alimentar a criança, automaticamente, naturalmente, a criança vai fazer o quê? Vai crescer. Então, o propósito de você e eu ouvimos a palavra do Senhor é para que você cresça espiritualmente. Muitas pessoas, quando ouvem sobre crescimento espiritual, pensam que no espírito nós crescemos como crescemos no físico. Pensam que o crescimento espiritual tem a ver com a estatura física. Ser alto, ser grande, ou ter vários anos. Há pessoas que pensam que são crescidas porque somaram anos. Crescimento não tem a ver com a idade. Crescimento tem a ver com quão profundo tu és. Crescimento tem a ver com quão a maturidade vem da profundeza. O quanto tu podes entender as coisas relacionadas com a vida ou relacionadas com a espiritualidade. So growth has to deal with how deep you are in the spirit. Aleluia. O quão profundo tu és no espírito. Deus espera que cada um de nós cresça. Deus não quer ver as pessoas a somarem anos continuamente e permanecerem bebês. O apóstolo Paulo foi para a igreja e disse que era suposto que vocês a esta altura estivessem a comer carne, a partir ossos. Mas eu vejo a necessidade de vos dar leite. O que leite é? O leite são os rudimentos ou os fundamentos de uma criança. Você não vai dar comida sólida a Grace, a minha filha, recém-nascida. Você não dá comida sólida. Você dá o quê? Leite. Então, o apóstolo Paulo diz que era suposto a esta altura vocês estarem a comer carne. Mas vocês ainda precisam de leite. Então, isso irrita qualquer pai. Principalmente o nosso pai, que é o Senhor. A falta de crescimento. A falta de se aprofundar na tua espiritualidade. You have to go deep in your spirituality. Você tem que ir a fundo. Você tem que cavar mais. Aleluia. A palavra diz, o profeta, se não me engano é Ezequiel, diz que o anjo lhe tomou a águas que batiam ao tornozelo. E o anjo disse a ele, continue, avance mais um pouco ao rio. E as águas lhe bateram nos joelhos. E o anjo disse, continue. E águas lhe bateram nos lombos. E o anjo disse, continue. E o profeta diz que cheguei a um ponto que já não podia mais passar o rio se não fosse a nado. Deus quer que você vá mergulhando cada vez mais até que você esteja totalmente imerso. Você esteja a flutuar. A tua espiritualidade seja light. Você esteja leve. Flutuar significa que você está... Oh my goodness. God wants you to go deep in the Lord. Amém. Hallelujah. God expects, Deus espera que você vá a fundo. Deus espera que você mergulhe nele até que não haja mais de si. Enquanto você estiver a andar com as suas pernas, significa que você é sustentado pela tua habilidade. Mas quando você mergulha totalmente, plenamente em Deus,
Você depende das águas do Senhor. Amém. E você nem faz esforço, você está a flutuar. É verdade. Aleluia. Então, a intenção de nós virmos à igreja, ouvirmos a palavra, é para ver crescimento na nossa vida. Amém. E o crescimento, listen, a Bíblia diz que o meu povo perece. Porque lhes falta o quê? Conhecimento. Então, há pessoas que estão a perecer na sua vida financeira. Porque não tem conhecimento de como lidar com as finanças na ótica de Deus. O mundo vai te ensinar como lidar com as finanças na ótica humana. Mas existe como lidar com as finanças na ótica divina. É por isso que os judeus são o povo mais próspero da face da terra. Eles não aplicam a ciência humana para lidar com o dinheiro. Eles aplicam os princípios divinos, os princípios que foram dados na Torá, na lei, no Antigo Testamento. Até hoje, um judeu em qualquer lado do mundo, ele é próspero. Você não vai encontrar um judeu pobre. I'm sorry, eu nunca encontrei um. São todos prósperos. O que muda? They have applied the knowledge of God. Eles aplicaram o conhecimento de Deus sobre as finanças. Há pessoas que não estão a ter sucesso em uma certa área de suas vidas. Pode ser na vida sentimental, pode ser no emocional. Por quê? Porque não estão a aplicar a palavra, ou porque não conhecem a palavra. Esta é a razão pela qual nós vemos ao culto. Não é para nos reunirmos aqui e fazermos uma irmandade. É para cada dia sermos levados a mais profundidade. É para cada dia sermos levados a ser mais deep, a nos enterrarmos mais no Senhor. Aleluia. Amém. Então, o tema da minha mensagem hoje chama-se a dimensão profética. Aleluia. The prophetic realm. The prophetic dimension. A dimensão profética. Quando eu falo de dimensão, estou a falar da atmosfera profética. Estou a falar de uma realidade profética. Existem várias realidades proféticas, mas eu quero falar de uma que está acessível a cada um de nós. Vieram para Moisés e disseram: Moisés, há 2 pessoas lá que estão a profetizar no arraial. E Moisés disse: você tem ciúme por mim? Eu gostava que todos fossem profetas. Então, eu quero te ensinar a ser profeta da tua própria vida. Porque a Bíblia diz que where there is no prophecy, people perish. Onde não há profecia, o povo perece. Então, há pessoas que estão a perecer because they don't have the prophecy. A profecia é uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Amém. Então, quando você não tem uma palavra de Deus para a sua vida, você vai andar como um barco à vela que é guiado pelo vento. Aleluia. Deus não quer que eu e tu sejamos guiados pelo vento. Deus quer que eu e tu sejamos liderados, guiados, conduzidos pelo Espírito do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Eu espero que alguém esteja entendendo o que estou a falar esta manhã. Quero pregar hoje como se fosse meu último dia. Corrada bahaste, badusta cabadaste. A dimensão profética. A primeira dimensão profética que eu quero que você esteja ciente é a profecia da Escritura. Diga comigo, a profecia da Escritura. Profecia da Escritura.
Esta é a dimensão que nós vamos nos centrar mais hoje. Porque é a dimensão muito mais negligenciada. Existem muitas outras dimensões proféticas, como a dimensão do espírito profético. Onde, minha filha, tu podes não ser profeta, e o Espírito do Senhor vir sobre ti, e você começar a profetizar. Amém. Existe outra dimensão que se chama o dom profético, onde as pessoas profetizam porque receberam de Deus um dom. E existe a terceira ou a quarta dimensão, que é o chamado profético. Aleluia. Amém. Há pessoas que já nasceram do ventre da sua mãe profetas. Jeremias, como diz, eu te conheci desde o ventre da tua mãe e te dei a nações por profeta. Então você pode nascer já com um chamado profético. Mas olha, se calhar você hoje não tem esta dimensão do chamado. Se calhar você hoje não tem a dimensão do dom profético. Se calhar você não tem ainda a dimensão do espírito profético. Mas há uma dimensão que está ao teu alcance. É a dimensão das Escrituras. Amém. É a dimensão da profecia das Escrituras. This is what I want to teach you today. Amém. Aleluia. Se você tem as Escrituras na tua vida, you can become a prophet of your own life. I want to teach someone to be dangerous today. Kabaradabadeshi. 2 Peter, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. I will ask someone to read this. Um, 20 e 21. La patoshi kebaha. Yes. Can we read? Someone to read, please. 2 de Pedro 1, 20, 21. Kovra da bahasta. Libra di ste bahasto kovra di baharo kovra. E pratisha. Alguém já está lá? Diga aleluia. Segunda de Pedro 1, 20 e 21. Let us read. Vamos ler. Mas saibam antes de tudo que ninguém pode interpretar por si mesmo uma profecia da Escritura, pois nunca uma profecia veio por iniciativa humana, mas porque certos homens, conduzidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Amém. Amém. Another verse. Uma outra versão. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Read it again. Mais uma vez. 2 de Pedro 1, 20 a 21. 2 de Pedro. 2 de Pedro. Sempre leiam 2, 3 versões para ter o entendimento pleno. 21. Acima de tudo, porém, lembre-se disto.
Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Outra versão. Essas duas são iguais. E a dela é igual a minha. Sim. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum. Ok. Knowing first. Sabendo primeiramente. Tell your neighbor there's something you ought to know first. Alguma coisa, existe algo que você deve saber primeiramente. Existe algo que precisa saber primeiramente. Aleluia. Knowing first, sabendo primeiramente, há algo que você tem que ter conhecimento em primeira instância. O que é isso? Nenhuma profecia da Escritura, diga comigo, profecia da Escritura. Profecia. Aleluia. Então, as Escrituras têm profecia. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, ninguém pode as interpretar. Porém, estas profecias foram escritas por homens inspirados pelo Espírito de quem? Do Senhor. Homens e mulheres que foram inspirados pelo Espírito do Senhor para escreverem profecias para a tua vida e para a minha vida. E a Bíblia diz que a primeira coisa que você tem que saber não é que existe a dimensão do Espírito profético. Não é que existe a dimensão do dom profético. Não é que existe a dimensão do chamado profético. A primeira coisa que você tem que ter conhecimento é a dimensão do quê? Da profecia da Escritura. Ou seja, toda a distância entre onde tu estás agora e o teu destino é um versículo. Você não entendeu? A distância de onde você está com o teu destino, com onde Deus projetou para que você estivesse, é um versículo. Aleluia. Qual é o versículo que você tem que fala contigo? Porque há pessoas que lêem as Escrituras e é apenas um livro. Estão a ler, mas não se identificam. Mas a Bíblia diz que este livro, aqui dentro, existem profecias que falam da tua vida, que te dão direção para o teu destino. Aleluia. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não consegue ouvir Deus aqui nas Escrituras, você não ouvirá a voz de Deus de nenhuma outra forma. You ought to hear the voice of God in the Scriptures. A primeira voz que você tem que ouvir de Deus é através das Escrituras. Se Deus não fala contigo através das Escrituras, você não vai ouvir nenhuma forma de Deus falar contigo. Há pessoas que esperam que Deus chegue e diga: cai. Mas se você não consegue abrir as Escrituras e ler e dizer: isso está falando da minha vida, eu tomo posse desta palavra, you will never hear the voice of God. Forget about it. Aleluia. Então existe uma profecia nas Escrituras que pode direcionar a tua vida. Eu, quando leio o livro de Jeremias, capítulo 1, sabe, quando você encontra a profecia da tua vida, você não consegue terminar de ler. Quando eu leio Jeremias, chapter 1, eu começo a chorar. Não consigo terminar. Let me read with you.
That's my prophecy. Não te aproprias da minha profecia. Jeremias. Where are you, Mr. Jeremiah? Chapter 1. This is my prophecy. This is my prophecy. When I read this prophecy, I understand that God is talking to me. What is your prophecy? Qual é a tua profecia? Do you check the Bible? Você analisa as escrituras para encontrar a tua profecia. Listen to this prophecy. Chapter 1, verse 4. Capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tu, quando te mandar, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Amém. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amêndoa. Listen, when I read this prophecy, eu posso estar triste como quando eu abro o livro de Jeremias. I remember my destiny. Quando eu abro o livro de Jeremias, eu sou transportado de volta para o meu destino. Glória a Deus. Por mais que eu esteja a misbehave, eu esteja em caminhos tortos, quando eu abro esse versículo, I get to the line. Qual é o versículo que fala sobre ti? Qual é o versículo que você já identificou na Bíblia que diz: isto é para mim? A Bíblia diz no capítulo que acabamos de ler, no livro de 2 de Pedro, no capítulo 21, 1:21, diz que toda esta escritura foi inspirada pelo Espírito do Senhor. Não é de particular interpretação, ou seja, essa profecia não era para uma pessoa. Não era particular, não é uma profecia privada, é uma profecia pública, é uma profecia para todos aqueles que a receberem. O que você está a receber when you read the scriptures? O que te cativa? Okay. Some of us, we don't even read the scriptures. Sequer lemos as escrituras. Por isso que nem temos como nos identificamos com alguma coisa que a gente não está a ler. Listen to me. The best thing you can do to yourself is to be attached to the word of God. A melhor coisa que você pode fazer para a tua vida é se assegurar a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Profecia das Escrituras. Há muitas pessoas dizendo: o Senhor não fala comigo, eu não ouço a voz do Senhor, o Senhor não responde às minhas orações. Nonsense. Foolishness. We have the scriptures. Sabe, this is too much prophetic. Que quando eu leio, às vezes estou a passar por um problema, o Senhor me guia para um livro, eu abro e leio, e de repente, da Bíblia, eu encontro a solução para o meu problema. Because the Bible is prophetic.
The Bible is prophetic. Eu vejo pessoas a viajarem para cá, they are looking for prophets. While they have the best prophets. A melhor profecia que eles têm is the word of God. Mas você vai pagar dinheiros e dinheiros para ir ver um profeta. Yet you have the word of God. Nonsense. Nonsense. Child of God, I'm teaching you to be dangerous. I'm teaching you to prophesy to your own life. Estou a te ensinar a profetizar para a tua própria vida. Because without prophecy, sem a profecia, people perish. Your destiny is in danger if you don't have prophecy. Teu destino está em grande perigo se você não tiver o quê? Uma profecia. Yet the scriptures are the greatest prophet for you. Hallelujah. Listen to me. Herodes, quando lhe chegaram os magos do Oriente, disseram: nós estamos aqui por causa do nascimento de um rei. Eu sou o rei. Não. Há um rei que nasceu. Nós vimos a estrela dele. Estamos a seguir a estrela desse rei. Herodes mandou chamar os sábios, sacerdotes, para analisar as escrituras. Let's read that. Mateus. Abra o livro de Mateus. Mateus 2. Em breve eu vou concluir. The book of Matthew, chapter 2, Mateus capítulo 2. Where are you, Matthew? Mateus 16. Capítulo 2, versículo 16. Não capítulo 16, sorry. What I'm reading. Ok. Os magos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ok? Let's just read. From verse 1, chapter 2. Please, someone to read. Alguém pode ler, por favor? A partir do capítulo, versículo 1. Diz a palavra. E os magos do Oriente, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascido Cristo. Verse number 5. Go. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Because what? Porque Porque assim está escrito. Ele só ficou a saber que realmente existe um rei que iria nascer e exatamente em Belém de Judeia, quer dizer, the precise site, a localização exata onde Jesus ia nascer. Ele compreendeu através de quê? Das Escrituras. Sabe? Through the Scriptures you can understand
where your job is. Através das Escrituras, você poderá entender onde está a tua bênção, onde está o teu trabalho, onde está o teu marido, qual é a altura para casar, através das Escrituras. Vieram os magos para o rei e o rei chamou os sacerdotes. Analisamos as Escrituras, de acordo com o que o profeta falou nas Escrituras, o Messias tem que nascer em Belém da Judeia. De acordo com o que está escrito, será que você está no caminho certo? Será que eu estou no caminho certo? De acordo com o que está escrito na profecia, será que a vida que eu estou a levar é a vida que Deus quer que eu leve? Será que o destino a qual eu estou a me induzir é o destino que Deus escreveu para mim? Você pode analisar os teus caminhos através das Escrituras. Mas nós temos um problema. Não analisamos as Escrituras. Aleluia. Amém. Vamos ler só o último versículo. I want to finalize this. Hebreus 4:12. I don't want to delay myself on this. A Bíblia diz que não é por muito falar. It is by the Spirit of God. Hebreus 4:12. Assim diz a palavra de Deus, no livro de Deus. Porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de perfume, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos das intenções do coração. E não há criatura alguma completa diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia. Amém. Porque a palavra de Deus é viva. When we are talking about the word of God, we are talking about the scriptures. Porque a palavra de Deus é viva. It's life. Aleluia. Significa que se você se alimentar da palavra de Deus, even if you are dead, even if you are dead, life is gonna come to you. Vida virá sobre ti. Se você se alimentar da palavra de Deus, se as tuas finanças estiverem mortas, they are out to resurrect. Se você for se alimentar da palavra de Deus, se teu casamento estiver morto, vai ser restaurado. Everything, qualquer coisa morta, porque a palavra de Deus é o quê? Viva. Mas não é apenas viva, também é eficaz. A palavra eficaz significa que a palavra cumpre com aquilo que foi dita para fazer. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra eficaz significa fazer a coisa com coerência, fazer a coisa, se sai, é que vai fazer aquilo. Aleluia. Ela não falha. A palavra eficaz nos remete a não falhar. A palavra de Deus é certeira, Caio. Doesn't miss. Diz que é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. It means the word of God can penetrate your soul. Can go deeper. Ela pode ir até os teus ossos. You know what? Nos teus ossos é onde está a tua vida. É nos teus ossos que é produzido sangue. É nos teus ossos onde é produzido o quê? O sangue. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e sei lá mais que são produzidos onde? In your bones. Aleluia. Os teus ossos
ossos é o lugar mais fundo que se pode achar no teu corpo. É por isso que todo o teu corpo pode se deteriorar, mas ainda vão permanecer o quê? Ossos. Se queremos ver o teu DNA, vamos procurar onde? No teu osso. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é tão penetrante, mais do que uma espada, que ela é capaz de atingir o teu osso. Por que Deus quer atingir os teus ossos? Porque é lá onde tu é definido. A palavra de Deus tem que virar o teu DNA. Quando a palavra de Deus estiver no teu osso, o sangue que é produzido no teu corpo estará injetado ou misturado com a palavra. Não há como a tua vida permanecer da mesma forma. Por que a nossa vida permanece do mesmo jeito? A palavra de Deus ainda não está no nosso osso. A profecia da Escritura ainda não foi injetada nos nossos ossos. But I have a news for you today. Deus quer mudar isso hoje. Deus quer mudar isso hoje. A partir de hoje, eu quero que você saia deste lugar conhecendo o teu maior profeta. Conhecendo a pessoa que te mais pode guiar na tua vida. A pessoa que mais pode te direcionar na vida. The Word of God. The Word of God. The Word of God. Muitas pessoas se definem por quão altos são. Por quão magro ou gordo são. But as for today, eu quero que você tenha uma outra definição de si mesmo. O quão da palavra de Deus você tem? O quão da profecia escrita você tem? Porque você só vai ser um sucesso. Não porque você é modelo, filha. O teu sucesso verá do quanto da palavra você tem. How much of the word of God you have will define your destiny. Hallelujah. If I see you so broke, I will know how much of the word of God you have. Se eu tiver tão quebrado, sentado, eu vou saber. Because the Bible says that our God is the owner of the gold and silver. É o dono do ouro e da prata. Mas se você não souber disso, o teu pai é o dono do ouro e da prata. Isso te torna herdeiro do ouro e da prata. Mas você está sem dinheiro. Um herdeiro sem dinheiro. O quanto da palavra tu tiveres vai te conduzir ao teu destino. Now I want you to pray with me. Because alguns de vocês estão sob ataques. Satanás permite que você faça tudo, menos ler a palavra. Você pode passar 2 horas de tempo a assistir um filme, a ver uma série, 5 horas a ver uma série, do início ao fim. A série tem 50 episódios, 50 capítulos. Você tem a paciência de vê-los todos.
Mas no momento que você separa tempo para ler a palavra, você vai acordar com o rosto na Bíblia. Você adormece do nada. Satanás vai permitir tudo, menos que você leia a palavra. Porque ele sabe que a distância de onde tu estás hoje e o teu destino está num versículo. Did you hear me? The distance from where you are now, my daughter, and your destiny, is one verse. One single verse in the Word of God. Uma simples palavra. Uma simples palavra pode fazer plena diferença na tua vida. Qual é a palavra que você tem? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra que você se assegurou nela? Qual é a palavra que fez estrado na tua vida? Nós consideramos a palavra liberada para um homem. God is gonna use you. God is gonna do this and this. Consideramos muito mais essa palavra que um pastor liberou, que um profeta liberou, que um apóstolo liberou. Desconsideramos o que Deus escreveu. There is power in the scriptures. The Bible says that the scriptures are alive. Elas estão vivas. Elas são eficazes. De onde é que você tira as tuas forças? De conselhos de pessoas que nem têm prova de sucesso. Mas aqui tem melhores conselhos. De onde é que você tira as tuas forças? De onde é que você retira a tua direção? De pessoas que você olha para a vida delas e você vê, mas são essas pessoas que você dá ouvido. E você ignora a palavra. Deus quer mudar isso hoje. Hoje em dia, há um dizer, BFF, Best Friend Forever. May your best friend forever be the Bible from now. Que o teu BFF forever seja, a partir de hoje, a palavra do Senhor. Let me tell you the truth. Some of my friends, alguns das vossas amizades, não se diferem da amizade que Eva fez no jardim. Alguns dos vossos amigos, algumas das vossas amizades, não se diferem da cobra. Estão lá, mas na primeira oportunidade vão te enganar. Na primeira oportunidade vão te trair. Não gaste tempo com pessoas. Invista o teu tempo para o Senhor. Leia a palavra. Você vai ver vida fluir sobre ti. Stand up. Let's pray with me. Libra da cavodia a suvra da. Father, I thank you.
in the mighty name of Jesus.